CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Bom, meus irmãos, então vamos dar início à atividade da noite de hoje. Preparando aqui o ambiente, nós vamos fazer a leitura da página da lição 282 do livro Minutos de Sabedoria. Um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente. Alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis para que seu corpo possa refletir saúde. Equilibre seus pensamentos num clima de bondade e compreensão para que seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você para que seu corpo irradie otimismo e amor. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, nós te pedimos que tenhamos toda a proteção necessária, que tenhamos uma noite de bom estudo, com muitas reflexões positivas, que cada um de nós sejamos amparados por essa falange de trabalhadores, médicos e enfermeiros, da falange do Dr. Bezerra de Menezes, auxiliando a cada um de nós e todos os nossos irmãos de humanidade que, de alguma forma, estejam necessitando de auxílio. E, sobretudo, que todos nós sejamos intuídos quanto ao bom entendimento do estudo da noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que seja dada, assim, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, nós vamos começar o estudo. O estudo da noite de hoje, ele é retirado de um livro do Jason de Camargo, né? O Jason de Camargo, ele tem um livro chamado Educação de Sentimentos, e ele tem esse segundo volume, né? Ainda dentro do mesmo trabalho de Educação dos Sentimentos, que é chamado Caminho das Virtudes. E o capítulo 1 desse livro tem o título O Sofrimento Humano, e é justamente em cima dele que nós vamos utilizar, nós vamos nos valer, né, para poder fazer o desenvolvimento desse estudo. Jason de Camargo foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Esse livro, Caminho das Virtudes, né, Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes, é da editora da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E é um livro muito interessante porque, vamos dizer assim, ele é muito profundo nos conteúdos e nos conceitos, e sempre muito bem calcados, muito bem alicerçados pela doutrina espírita. Então, é tudo um estudo que vai, realmente, vocês vão poder observar, realmente vale a pena toda a reflexão que o nosso companheiro trouxe para a gente. Uma primeira slide que nós trouxemos é que, justamente no sentido da aplicação desse trabalho, né? A gente já falou lá atrás da gente ter essa responsabilidade da gente utilizar esse conhecimento, né, de não apenas em nosso benefício, mas em favor dos nossos irmãos de humanidade. E aí eu me lembrei de um detalhe muito acontece muito, né? Não acontece pouco, não, acontece muitas vezes. Vários são os irmãos, né? Várias são as ocasiões que acontece, às vezes, uma catástrofe, uma dificuldade, e aí o repórter, né, que eu botei aqui, o repórter, às vezes, não bem orientado, né, ele vai chegar para a pessoa que está ali com um sofrimento atroz e vai perguntar para ela o que você está sentindo, qual é o seu sentimento. Ora, é claro que se a pessoa está numa situação como essa daqui, é claro que ela não pode estar com sentimento positivo, ela não pode estar bem, né? Então, não é isso que a gente também vai ter que pensar, né? A gente tem que olhar para a situação, a gente tem que ver a situação e ir na direção da pessoa, né, com muito respeito, com muita atenção, com muito cuidado, com muito tato, né, para não entrar dentro desse patamar, dessa situação que está colocada aqui assim. Paralelamente, lembrar que os hospitais estão repletos de pessoas sofrendo,
né, antes mesmo de Covid, não precisa ser tempo de Covid, isso aí é o tempo todo, isso aí a gente vê isso daí acontecendo em tudo quanto é canto o tempo todo. Então, o planeta que nós nos encontramos é esse. Então, a gente tem que também se preparar para quando estiver dentro desses ambientes, dentro do possível, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê, é um lugar comum dentro da doutrina espírita, que a gente vai se preparando para as tarefas, a gente vai estudando, vai frequentando o centro espírita, e aí, às vezes, a gente vai num hospital, numa consulta médica, vai num médico, ou qualquer canto que a gente vai, acaba que as pessoas nos procuram, sem saber que nós somos espíritas, mas elas nos procuram e desabafam e acabam falando algumas coisas. Então, a gente tem que estar realmente isso. Esse que é o objetivo do estudo. É a gente se preparar, a gente estar aparelhado para poder cada vez mais sermos melhores servidores em favor dos nossos irmãos e humanidade. O Jason traz algumas reflexões importantes para a gente pensar, né, dizendo o seguinte, que o paciente ele não vai ficar melhor nem curado se a gente sofrer, se nós sofrermos. Né? A gente não vai conseguir resolver o problema da saúde da pessoa que está com problema se a gente entrar naquela faixa de vibração da pessoa de nível de sofrimento. Eu já vi isso mais de uma vez, né? Uma pessoa, às vezes, dentro de um casal, às vezes é uma família, são familiares, né? Pai, mãe, em geral, né? E aí o que acontece? Às vezes um fica doente, aí o outro pega, desestabiliza totalmente, fica desesperado, fica totalmente perdido, e não pode ser dessa maneira, né? A gente tem que ter equilíbrio na hora de tratar, né? Mesmo que aconteçam coisas, a coisa terminal, o caso mais extenso, né? O caso mais aprofundado dessa questão da dor, que é a questão da morte. Então, quem morreu não vai voltar a viver. Então, também não adianta a gente continuar, a gente ter sofrimentos, né? A gente não está dizendo para a pessoa ser inerte, a gente não está dizendo para a pessoa ser insensível, não é isso que a gente está dizendo. Mas é importante que a pessoa tenha equilíbrio no trato com aqueles que continuam, com aqueles que estão continuando as suas vidas. Ao contrário, né, o Jason coloca, podemos piorar a situação geral em virtude da imensa onda mental de desconforto causada, né, irradiada por nós. É claro, né, que nós não estamos aqui fazendo oba-oba, então o contrário dessas três observações não é a pessoa pegar e falar assim, oba, ai, que vida boa, que coisa maravilhosa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando é que nós devemos ser, nós espíritas, nós que estamos estudando o assunto, nós que estamos tendo essas reflexões sobre o assunto, nós precisamos ter, dentro do possível, ser portadores de uma mensagem de sobriedade, de uma mensagem de fortaleza, que a gente possa entregar isso para as pessoas, nos ambientes em que nós estivermos, não importa o ambiente em que a gente esteja, não importa a situação que a gente esteja, que nós sejamos portadores de sobriedade, portadores de fortaleza, ajudando todos aqueles que estão ao nosso entorno. Algumas perguntas que o nosso companheiro Jason traz. Por que nós sofremos tanto? Claro que essa primeira pergunta, tem uma resposta imediata, né? Nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, como tal, não é de se estranhar que a gente tenha uma coleção de problemas nas nossas vidas. Né? Nós não somos espíritos perfeitos, nós não somos bons espíritos, muito pelo contrário, nós somos espíritos imperfeitos. E, como tal, passamos e vivenciamos ainda épocas de muito sofrimento, de muitos problemas. Então, essa é a nossa característica. Estamos em um planeta de expiações, em um planeta de provas. Então, como tal, é normal, é natural que a gente passe por problemas, é natural que a gente passe por tantas situações. Agora, independente desse primeiro problema, dentro desse primeiro aspecto, por que a gente precisaria, então, criar um inferno interior? É claro que a gente não precisa criar, tá? Nós não precisamos criar um inferno interior. A gente tem justamente que se aparelhar, estudar, conversar, né? A gente precisa fazer tudo isso para justamente a gente conseguir, né,
A gente tem que aprender para poder tratar melhor, para a gente poder lidar melhor com as questões do sofrimento. Daqui a pouco a gente vai ter slides mais detalhados sobre esse assunto. Queria também dizer a vocês que se quiserem fazer comentários, quem quiser fazer dúvidas, alguma coisa assim, por favor, podem usar aqui a faixa dos comentários. À medida que os comentários forem comentários assim, mais pertinentes, que a gente conseguir encaixar dentro do estudo, a gente coloca aqui, a gente comenta dentro do trabalho. A terceira coisa que também veio aqui como reflexão, que o Jason trouxe, é por que não buscar na prece o grande lenitivo, estabelecendo uma conversa de cunho elevado com Deus. Não se esquecer de orar, né? É uma recomendação muito clara, né? E que a gente tem que realmente trabalhar o tempo todo, né? A gente precisa se acostumar a orar, a gente precisa... Existem livros belíssimos da doutrina espírita. A gente estava estudando ontem o livro Os Mensageiros, capítulo 20, eu vou tentar aqui arriscar de cabeça, 23, 24, mais ou menos assim, que tem a prece de Ismael, né, que mostra todo o potencial, toda a quantidade de energias trabalhadas, né, quando a gente faz uma prece. São coisas que a gente deve pensar, que a gente deve realmente ler e estudar, porque a prece é realmente muito positiva nos momentos de dificuldade das nossas vidas. E outra coisa também, né, já que muitos de nós não conseguimos deixar de criar desse inferno interior, por que não transformar esse inferno interior, que muitos de nós ainda caímos, aureolado pelas vibrações serenas da prece, né? Então, é o convite que fica para cada um de nós, né? Nós estamos tendo aqui o retorno, aqui, o capítulo é o 25, lá do livro dos Mensageiros. Por que não transformar este inferno produzido, importante essa parte que está sublinhada aqui, produzido pela própria mente, num paraíso aureolado pelas vibrações serenas da prece, tá? Mostra para a gente que muitas das vezes esse inferno astral que a gente vive, né, esse inferno que a gente mesmo cria, né, ele é produzido pela própria pessoa. Então é a pessoa que tem que lutar por essa correção. Tá? Nós não tenhamos dúvida a respeito disso. É interessante observar que o que produz sofrimento para um indivíduo pode não produzir para o outro. Ou então, se produzir em ambos, haverá intensidades diferentes. Eu pensei, estava me lembrando, né, quando estava preparando esse estudo, estava lembrando da época de concurso, né, de concurso, né, de escolas, né, lá dos meus filhos, e que um determinado professor chegou e disse assim, que quanto mais o aluno, quanto mais a pessoa está acostumada com as situações, mais à vontade ela fica diante das situações, né? E ele falava a respeito disso, né? E eu lembrei que um dos meus filhos foi fazer concurso no Maracanã, e eu, preocupado com essa situação, eu peguei e falei assim, vou levar ele no Maracanã antes do dia do concurso, para pelo menos na hora que ele chegar no concurso, ele não vai ficar maravilhado, não vai ficar deslumbrado com toda aquela ambiência, com todo aquele tamanho, para pelo menos ficar concentrado no concurso, né? Ficar na prova na hora do concurso. E isso é uma coisa que realmente é assim que funciona com cada um de nós. Quanto mais a gente se sentir acostumado, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais estudo, quanto mais aprendizado, quanto mais a gente tiver noção de como as coisas funcionam ao nosso entorno, mais a gente vai estar preparado, mais à vontade para lidar com a dificuldade do dia a dia, independente da dificuldade que se coloca no nosso caminho. O Jason diz assim, esse tema é apaixonante, porque nos leva a pensar em algo inerente ao ser humano, e porque somente uma educação adequada poderá nos conduzir a uma vida mais alegre e feliz. Quando eu li essa frase do Jason, eu imediatamente me lembrei do comentário de Allan Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim, não a educação integral,
não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, dessa forma, então a gente, quando lê essa frase aqui de cima, vamos ler de novo, né? Esse tema é apaixonante, porque nos leva a pensar em algo inerente ao ser humano, e porque somente uma educação adequada poderá nos conduzir a uma vida mais alegre e feliz. Essa educação aqui é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, quanto mais a gente estiver acostumado a proceder de determinada maneira diante das dificuldades do dia a dia, menos a gente vai sofrer, menos problemas a gente vai ter no nosso dia a dia. Trouxe alguns exemplos. Por exemplo, tem pessoas, né, me lembro de um companheiro que estava contando um caso, né, eu não me lembro o autor que falou isso, né, é de livro isso, é uma coisa de livro ou de artigo, em que teve um jogo do Brasil na Copa de, talvez, 86, né? O companheiro está perguntando assim, se a questão é 685A, do Livro dos Espíritos, questão 685A. Isso mesmo, é no comentário de Allan Kardec, tá? O comentário de Allan Kardec, ele faz o comentário, no meio da resposta, né, no meio do comentário dele, tem essa frase aqui que é muito importante para a gente. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a gente estava falando aqui do companheiro que estava descrevendo, né? O Brasil tinha perdido da França, tinha sido eliminado na Copa do Mundo, perdeu por 1-0, se não me engano, e aí o Brasil tinha sido eliminado, e foi aquele caos, aquela situação toda, um monte de gente triste, chateada, e aí ele sobe numa ponte, né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Nesse mês de prevenção do suicídio, né? Só para vocês terem noção, dia 10 de setembro agora é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e justamente era esse o caso, né? O companheiro tinha parado uma bicicleta, toda quebrada a bicicleta, mas parou a bicicleta em cima de uma ponte e ele ia se jogar, ia tentar cometer o suicídio. E aí esse companheiro vem passando, ele olha a situação, intervém, foi falar com o indivíduo e falou para ele assim, o que você está fazendo? Ele falou, a vida não vale a pena, a vida não vale a pena, a vida não vale a pena. Por que não vale? Ele falou, porque o Brasil perdeu. Ele falou, você está aí fazendo isso tudo aí, está todo se aborrecendo, os caras estão cheios de dinheiro, os caras não estão nem aí, não estão nem preocupados com isso não, tá? E aí, realmente, é essa questão, né? As pessoas simplesmente não estão nem aí se o Brasil ganhou, se não ganhou, né? E eu acho que é isso que tem que ser. Aquilo ali é um jogo, uma disputa. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. E a gente não pode alterar a nossa saúde por conta disso. Porque a única pessoa que perde somos nós mesmos, né? Então, a pessoa precisa justamente trabalhar essa questão da educação, né? Ela precisa trabalhar essa questão da educação para poder, né, aos poucos, conseguir desenvolver, né, se desenvolver, cada vez aprendendo mais, cada vez reagindo melhor a todas as situações do dia a dia, né, para poder ficar mais fácil, né, da gente conseguir entender, né? Também coloquei aqui uma outra imagem da questão do dinheiro, né? O dinheiro também é a mesmíssima coisa. Tem gente que parece que dinheiro dá em árvore, né? Dinheiro não dá em árvore. Não adianta você ter um regador para poder tentar produzir dinheiro, que não é assim que faz. Tá? Da mesma coisa, cabo de força entre pessoas, entre amigos, entre patrão e empregado, trabalhador e patrão, entre marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, e por aí vai. Tá? Irmão e irmã, não interessa, não adianta fazer, né? E a mesma coisa no que diz respeito às questões de doenças. Ou seja, eu trouxe aqui só esses 4 casos, alguns casos, né, para a gente poder refletir que a reação aos casos, ela diz respeito a nós. Nós é que vamos decidir qual é o peso que a gente vai dar para cada uma das coisas que a gente faz. Não estou aqui dizendo que não vai haver problema financeiro, que não vai haver chateação pelo time de futebol que perdeu, que não vai haver momento de doença.
e que não vá haver momento de lutas, de mal entendimento, de complicação, de tudo quanto é ordem em qualquer tipo de relação que exista. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que, uma vez acontecendo a problemática, uma vez a gente tendo um problema, nós é que precisamos decidir o que a gente precisa fazer para que isso não se agrave, para que isso não se torne um problema maior, um problema de sofrimento para cada um de nós. E aí, ele diz o seguinte, que as ocorrências do cotidiano encontram quase sempre uma estrutura mental despreparada, ignorante dos melhores procedimentos para enfrentar as situações. Então, isso daqui, no caso, seriam como a gente analisar as causas atuais dos nossos sofrimentos. E aí ele diz também uma outra circunstância, ele diz assim, ou ainda estruturas psíquicas empoeiradas por heranças dolorosas que foram produzidas em vivências anteriores e que se exteriorizam sob as mais diversas formas comportamentais, o que se constituiriam, então, as causas anteriores das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. Então, a gente vê de uma maneira muito clara, né, esse slide está copiado, vai ficar dentro do arquivo aí, dentro do arquivo que está sendo gerado, né, na internet, né? Depois as pessoas podem olhar com calma, né, rever o estudo, anotar as questões, né, anotar, tirar foto, tem como fazer tudo aqui assim, para o slide, para um pouquinho, pensa a respeito do assunto, porque esses textos são muito ricos para a gente poder pensar a respeito. Ele está definindo aqui, assim, de uma maneira muito clara, duas circunstâncias que vão estabelecer as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. Né? De maneira, como disse a Regina aqui, de maneira que a gente possa desenvolver dentro de nós, né? A Regina colocou assim, é preciso ter serenidade sempre. É isso, tá? A gente precisa desenvolver serenidade, mas a realidade é que a gente não vai conseguir ter serenidade se a gente não conseguir entender o que está acontecendo. Então, uma das coisas que a gente precisa é isso. A gente tem que conseguir tentar compreender, racionalizar, né? Raciocinar, pensar, né, sobre as coisas que acontecem conosco, por que as coisas estão acontecendo conosco. Ele diz ainda, nós sofremos muito porque ainda não aprendemos a lidar com, e aí são as situações, algumas situações que a gente tem, né? Por que a gente sofre? Nós sofremos muito porque ainda não aprendemos a lidar com. Dentro do que a Regina acabou de colocar, nós ainda não conseguimos ter sempre serenidade para lidar com os dissabores do cotidiano, com as doenças, com a desencarnação, com os pensamentos torturantes, com as emoções, com os sentimentos. A gente não está acostumado, a gente não tem ainda esse traquejo, né, para poder fazer as coisas acontecerem, né? A gente tem dentro da... Aqui não coloquei, aqui a parte de... Não foi colocado, não foi comentado por ele, a parte de desentendimento. Desentendimento não existe em lugar nenhum, é uma coisa impressionante, tá? A quantidade de vezes que uma pessoa fala uma coisa e a outra entende outra. Tá? Isso daí é muito complicado, porque realmente é fruto, é gerador de problemas graves, de problemas sérios que acontecem no nosso dia a dia e acaba causando sofrimento a cada um de nós. Então é preciso ter serenidade, sim, para poder não cair dentro dessas armadilhas. Ele diz assim, poderemos, através de uma educação adequada, alcançar uma alegria maior, uma convivência mais harmoniosa, uma serenidade interior que nos conduza pelos melhores caminhos, ou desfrutarmos da confiança que gera o otimismo perante a exuberância da vida. Então, reparem que ele usa a palavra educação adequada. Qual a educação adequada no nosso caso? Quem é que vai permitir, quem é que vai ser o grande formador de educação que existe no nosso, que tem à disposição para cada um de nós? O grande formador de educação é o Evangelho, né? O grande formador de educação
é a gente conseguir vislumbrar Jesus como nosso paradigma, como nosso guia, como nosso modelo, para que a gente possa se comportar da maneira como Jesus se comportaria. Ah, mas é muito difícil isso. Sim, realmente é muito difícil. Por isso que a gente tem que buscar passar esse modelo nosso de transformação moral, que a gente deve trabalhar durante as nossas existências, passar por esse filtro do Evangelho para tentar construir, à medida que o tempo passar, a gente conseguir construir o homem de bem. Essa que seria a interpretação do que ele acabou de dizer para a gente. E aí ele pega e diz assim, que assim a gente pegou esse texto aqui da Revista Espírita, de novembro de 1868. Não se instrui um homem batendo de frente os seus preconceitos, mas os trabalhando, modificando o mobiliário de seu espírito, de maneira tão graduada que ele chegue por si mesmo a renunciar aos erros pelos quais pouco antes teria sacrificado a vida. Então, isso aqui é uma coisa muito legal, eu trouxe até aqui um slidezinho aqui, uma imagem, né? Isso aqui é uma coisa real, tá? Um amigo nosso, quando eu estava conversando com ele a respeito desse estudo, o nome dele é Abaeté, ele estava me contando que na época a neta dele morava na casa dele, e repare o seguinte, né? Ele morava sozinho já há um bom tempo, e aí daqui a pouco, no meio do nada, assim, houve a necessidade, né, para auxiliar a questão de estudo da neta, a neta foi morar na casa dele, né? Mas a neta com outros hábitos, outra história, outra educação, outro tudo, né? E aí ela saía, né? E não voltava cedo, às vezes voltava tarde demais, e ele ficava preocupado, e ele não sabia como reagir diante da situação, até que ele, né, deu aquela ideia. Ele, na hora de sair de casa, pegou um papelzinho desse assim, um post-it, né, e colocou um recado para ela. Vou sair hoje à noite, devo chegar bem tarde. Beijo, fica com Deus, vovô. A partir do exemplo que ele deu, o que ela fez? Ela, né, a ideia entrou nela, e aí, a partir daí, todo dia, quando ela ia sair, que ia demorar a voltar, ela botava um recadinho e dizia, vou chegar tarde hoje, eu vou dormir fora hoje, vou demorar mais. E aí ficava tudo, né? Tudo ficava mais fácil, né, de se trabalhar. Ou seja, o exemplo, com toda certeza, é um excepcional modelo de transformação para as pessoas. Então, ao invés de instruir batendo de frente com os preconceitos, não. Apresenta o exemplo. E aí, através do exemplo, e aí repara, ele estava sofrendo. Na hora que ele usou o exemplo, ele modificou a situação, e aí acabou que tudo ficou melhor na vida dele, tudo ficou melhor na situação que estava vivendo. O sofrimento nada mais é do que uma fase da passagem da alma humana, visto que nada é permanente e que tudo passa, tudo segue o seu curso, gerando experiências para o espírito em evolução até que ele atinja um futuro melhor. Não dá para a gente olhar uma frase como essa, tudo passa, e dissociar, né, da existência de um Chico Xavier, né? O Chico Xavier, de maneira muito, muito clara para todos nós, né? A gente vê, né, como o companheiro aqui colocou aqui, se ele tivesse dado, seu avô, né, ela está comentando aquele slide anterior, se ele tivesse dado uma bronca, poderia não ter dado certo. Não poderia, não. Provavelmente, se ele tivesse dado uma bronca, não daria certo. Tá? Mas, olha, vou ser sincero com vocês, tá? Como é que a gente faz? Como nós fazemos no dia a dia? Será que nós conseguimos ter presença de espírito para agir dessa forma? A realidade é outra. A realidade é que a gente não tem esse hábito, né? Muito pelo contrário, né? O nosso normal é ir para a briga, ir para o conflito, se aborrecer, sofrer. Esse é o nosso normal, né? Mas, graças a Deus, ele teve presença de espírito para poder, né, proceder de maneira diversificada. Aqui, eu não pude deixar de pensar no Tudo Passa, do Chico Xavier, né? Aquela história que todo mundo lembra, né? Que
que ele, né, Chico Xavier, fica... todas as pessoas que chegavam para ele sofrendo, ele chegava e falava, tudo passa, isso vai passar, né? Isso vai passar, isso vai passar, e ficava o tempo todo, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, o tempo todo falando isso, né? E aí chegou aquela ocasião que ele estava com o sofrimento, e aí foi dito para ele que seria dado uma oportunidade de trazer, né, Maria mandaria uma mensagem para ele escrever sobre a respeito desse assunto. E aí, quando chega a mensagem, ele prepara aquele calhamaço de folha com um monte de lápis, um monte de papel para poder escrever a mensagem divina que Maria ia dizer para ele. E eis que a mensagem diz apenas: tudo passa, né? Para a gente poder entender que realmente tudo passa, tá? Para a gente poder ter equilíbrio e continuar a nossa vida, porque vai dar tudo certo. Sempre vai dar tudo certo. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 100 anos, 200 anos, pode dar quantos anos for, mas a gente tem que se esforçar para que a gente consiga vencer as situações com o decorrer do tempo. Trouxe aqui 2 situações, dor e sofrimento, tá? Ora, a pessoa pode ter uma situação de dor e não ter sofrimento, tá? Por exemplo, tem gente que tem dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna, dor muscular. Penso nas mulheres com as questões da cólica menstrual, né? Então, tem dor, né? Dor do parto, tem dor, um monte de dor, tá? Tem um monte de dor que a gente pode falar. Eu mesmo, agora há pouco, antes de começar o trabalho, estava com uma dor de cabeça, o dia inteiro com dor de cabeça, né? Aí eu falei assim para mim mesmo, não vou conseguir aguentar fazer a palestra se eu antes não tomar um remédio. Aí eu tive que tomar um remédio para poder sentar aqui e estudar com a gente, porque senão ficava difícil, né? Agora, a dor está aqui, a dor está aqui. Tem gente que não vai trazer a questão para o sofrimento. Só que, infelizmente, a realidade é que tem gente que dá dor, transforma a dor num sofrimento. A gente vê que isso acontece, tá? Só que, qual é o problema que ocorre quando ocorre esse tipo de situação? Quando a pessoa dá dor, né? A companheira colocou aqui que sofrimento é opcional. Realmente ele é opcional, mas só tem que parece que a pessoa faz assim, ela gosta, né? Ela gosta de ir na direção do sofrimento. Só que às vezes ela não percebe que quando ela faz isso, em muitas circunstâncias, o que acontece é que o sofrimento, ele volta na direção da pessoa, entende? A pessoa estava com uma dor, ela não consegue lidar com a dor, ela transforma essa dor num sofrimento, e aí, através desse sofrimento, ele aumenta a dor, tá? No caso, por exemplo, dor de cabeça. Você, tô com dor de cabeça, brigou com outra pessoa, fica com mais dor de cabeça. Tá com dor no estômago, brigou com uma outra pessoa, vai ficar com mais dor no estômago. Tá com dor na coluna, brigou com outra pessoa, dor muscular, brigou com uma outra pessoa. Então, quando a pessoa não consegue controlar esse fluxo de informações entre dor e sofrimento, muitas das vezes, esse sofrimento que ela escolheu, né, esse sofrimento opcional, que ela escolheu ter, né, de maneira, muitas das vezes, impensada. Ela não está assim parada, pensada, para falar assim, agora eu estou com uma vontade enorme de sofrer. Não é isso. Mas, por hábito, por força de hábito mesmo, aquele hábito, né, lá, como colocado anteriormente, lá, educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, a pessoa não está habituada a simplesmente cuidar da dor, focar a questão da dor, focar a questão do problema que ela tem e não ter o sofrimento, não ter esse desequilíbrio, não ter esse problema, entende? Aí o que acontece? Quando ela não faz isso, esse sofrimento pode retornar agravando a situação que ela está vivendo. Lembrando que, tanto aqui como aqui, nos dois lados, a gente sempre tem a companhia dos nossos irmãos espirituais. Sempre lembrando isso. Então, quando a gente está em dor, muitas das vezes se aproximam de nós companheiros que estão ligados a essa questão da dor. Se você, da dor, permitir entrar na faixa de vibração do sofrimento, virão na nossa direção também companheiros ligados à faixa de vibração do sofrimento. E aí,
você pode estar simplesmente potencializando esse sistema, tipo, né, estou com dor, fico com sofrimento. Do sofrimento eu aumento a dor aumentando, aumenta o sofrimento, aumenta a dor, aumenta o sofrimento, aumenta a dor. Ficou complicado. Aí a vida da pessoa está com problema. Tá? Então, tem que brecar isso, tem que cortar, tá? Porque, né, a companheira aqui botou aqui os amiguinhos bons ou não. Não tem amigo bom nesse caso, não, tá? Porque como a sintonia da pessoa está ruim, pode até, com toda certeza, pode ter irmão bom no lado, mas a pessoa não ouve. A pessoa não consegue ouvir. Esse exemplo que a gente estava falando desse livro aí, Os Mensageiros, da Prece de Ismalha, tinha, parece que 1.900 irmãos para serem atendidos. 2 foram atendidos mais ou menos. 1.900 para serem atendidos. 2 foram atendidos mais ou menos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ouvir, infelizmente. O que a gente precisa fazer? A Vânia está falando com a gente aqui. Temos que procurar nos equilibrar, sempre extraindo pensamentos ruins. Sempre, né, extraindo, né, sempre tirando da nossa cabeça os pensamentos ruins. Realmente depende da nossa vibração, tá? Mas, né, precisa se harmonizar, precisa se equilibrar, precisa buscar dentro do possível, né? E aí entra aquela questão, compreender, né? A ocupação é uma coisa muito boa. Se ocupa, vai trabalhar, vamos fazer alguma coisa, né? Ah, mas eu não tenho muita coisa, eu não tenho o que fazer, né? Procura. Outra situação que a gente colocou aqui assim, a dor, ela é uma coisa que é de origem física, tá? Isso é uma coisa interessante a gente entender. O sofrimento é de origem mental. Então, isso mostra claramente que as duas coisas são totalmente diferentes, tá? Eu tenho que tomar cuidado muito grande. A dor, essa frase é uma frase muito importante para a gente lembrar. A dor, para nossa situação planetária, ainda não tem jeito. Nós vamos passar pelas questões de dor. Agora, nós temos como controlar ou diminuir, ou tentar diminuir um pouco mais, tá? A nossa questão do sofrimento, por ser justamente de origem mental. Ele diz para a gente assim, o sofrimento é uma obra de ficção da mente humana, da mente deseducada. Os seres humanos são viciados em sofrimento, só que não percebem isso. Que notícia dura da gente ver, né? A carinha aqui diz tudo, né? Ai, meu Deus, tá? Mas isso é uma constatação, entende? É uma constatação. O sofrimento, ele é uma obra de ficção da mente humana, da mente deseducada. Como a pessoa não se educa, como a pessoa não se habitua a transformar e olhar e observar e analisar as coisas que existem no seu redor de uma maneira mais positiva, só olha de maneira negativa, o que acontece? Ela sempre leva na direção da questão do sofrimento. Ela tem a dor, tem os problemas, tem qualquer situação, mas sempre leva na direção do sofrimento, tá? A companheira botou aqui assim, sempre tem irmãos bons no nosso lado, mas nós não ouvimos quando a nossa vibração não permite. E aí que vem a situação gravíssima, né? Porque nós já somos, né, extremamente, né? Nós já somos a nossa vibração já não é essa coisa boa, né? Normalmente falando, infelizmente, né? E aqui não estou falando, né, de nós aqui que estamos assistindo o estudo, não, tá? Quando a gente fala algumas frases, algumas observações, o nosso foco é em cima de um planeta de 7 bilhões de habitantes, tá? Não é uma meia dúzia de 5 ou 4 como a gente, não. A gente está estudando, está se virando, recebe passe no centro espírita, usa água frutificada, estuda, lê, leitura, fonte viva, vinha de luz, caminho, verdade e vida, né? Pão nosso, palavras de vida eterna, né? E por aí vai, ceifa de luz. A pessoa está estudando, está lendo, procura ler
para poder se sentir melhor. Então, nós trabalhamos nessa direção. Mas a gente vê uma enormidade de pessoas que não trabalham nessa direção. Uma enormidade de pessoas que simplesmente não se deixam, né, não se deixam atingir pelas vibrações positivas, né? Ela não consegue ser atingida pela vibração positiva. Então, né, a Vânia está aqui trazendo para a gente repete, né, porque isso aí faz parte do estudo, nós é que muitas vezes fazemos o nosso inferno. É isso. Essa é a tese que o Jason está apresentando para a gente. A Mônica Costabile, lá de Miguel Pereira, trouxe para a gente uma contribuição muito interessante, que muitas das vezes aí vem as somatizações. A somatização é justamente aquele... Eu vou voltar o slide, Mônica, vou ter que voltar o slide, né? A somatização é isso daqui, ó. A somatização é isso daqui. Essa seta aqui assim é a somatização. A pessoa passa a ter o sofrimento e muitas das vezes esse sofrimento leva na direção de somatizações, de dores que às vezes a pessoa não deveria ter ou não precisaria ter, ou continuidade das dores, ou aumento das dores, ou ou outras dores, né, que passam a existir simplesmente por causa do problema mental que a pessoa acabou de criar. Tá? De maneira muito clara, a origem física da dor é diferente, a dor que tem origem física é diferente do sofrimento que tem origem mental. Mas, de fato, a pessoa que não consegue controlar, né, o seu sofrimento, não consegue controlar a sua mente, muitas das vezes vai gerar situações de somatização. Não tem jeito. Por isso que ele coloca aqui nessa situação, que o sofrimento é uma obra de ficção da mente humana, da mente deseducada. E nós somos seres viciados em sofrimento, só que não percebemos isso. Tá? É isso que ele está colocando. Eu trouxe aqui um quadrinho para a gente. Tá? Algumas situações, alguns acontecimentos e posturas que a gente pode ter diante desse acontecimento. Por exemplo, tem gente que está diante de uma doença, tá? Aí a pessoa está com uma doença, e o que ela faz? Ela transforma nessa doença num motivo de uma enorme tortura. Aí a pessoa, ai meu Deus, ai que coisa, ai que dor, ai que não sei o quê, ai que não sei... Todo mundo que chega a pessoa conta, ai que dor... Complica, não é um bom caminho, tá? Tem gente que chega e se demonstra insatisfeito, mas não chega a ser tortura. Compreende? Ah, eu estou doente. A pessoa não está feliz. Ela não está feliz, tá? Em contrapartida, existe a pessoa que tem um comportamento ideal. Ela não apenas não se lamenta para não acontecer essa situação que a Mônica colocou das somatizações, tá? Não apenas ela não se lamenta, como ao mesmo tempo ela busca recurso. Outra situação, a questão do inverno. Coisas simples, tá? Acontecimentos simples. Nós aqui no Rio de Janeiro, nós somos craques nisso, né? Eu fico pensando, do dia eu estava conversando com o pessoal, estava falando assim, imagina como é que deve ser complicado, né? Aqui está chovendo, a gente fala, está chovendo. Aí está calor, aí a gente fala, nossa, está calor. Aí está frio, você fala, está frio. Aí está nublado, está nublado. Ou seja, está difícil, né? Então, você não quer sol, não quer calor, não quer frio, não quer que esteja nublado, está querendo que tenha o quê? Não tem jeito, é uma coisa ou outra, não tem jeito. E aí a pessoa pega, tem gente que fica em depressão com o inverno. Tem gente que aceita o frio, mas com uma certa reserva. Eu não aguento frio, aí fica trancado dentro de casa, não faz nada, não fala com ninguém, não se isola. Mas aceita, tá aqui o inverno, tá aqui, o inverno chegou. E aí pega a pessoa e fica, né, age dessa maneira. Tem gente que olha o inverno e fala, opa, vou lá para a rua. Que acha ótimo que o inverno tenha chegado. Tem gente que está sendo colocado diante das questões do rancor. Aí o que são os comportamentos? Vários comportamentos. Alguma pessoa, tem gente que guarda o rancor. Tem gente que se melindra com o rancor. Tem gente que consegue entender que cada um com a sua consciência. Em relação à visão da vida, tem gente que é pessimista. Tem gente que é oscilante. Tem gente que é otimista.
Imagina quem é a pessoa que vai ter sofrimento entre os três, tá? Claro que o pessimista. Não temos dúvida disso. Essa aqui é a coluna A, é a coluna do pessimismo. Essa é a coluna do sofrimento. Essa é a coluna daquele que sofre um pouco, mas que pouco a pouco vai conseguir vencer. E essa terceira coluna é a coluna daquele que vai conseguir solucionar as suas situações no dia a dia. Em relação à paciência, tem gente que fica impaciente, que fica irado. Isso aqui parece até que esse texto aqui parece que ele foi conduzido para mim, sabe? Vou contar para vocês um segredo. Eu ao volante, eu fico maluco quando a pessoa da frente começa a fazer besteira. Às vezes a gente vê assim, a gente vê que a pessoa está com o telefone do celular ligado na frente, aí a pessoa está distraída, andando devagarzinho, aí você fica atrás, não tem como passar às vezes, né? Às vezes é uma via única, né? E aí, às vezes, você está parado, está atrás da pessoa, você fica olhando e fala assim, cara, esse cara tá atendendo o telefone, ele estava usando o telefone ao volante. E aí parece até que é assim, é feito de propósito. Todas as vezes que, diante das questões da paciência, eu fico impaciente, irado, parece que é até assim, feito de propósito, sabe? Que sempre, mas sempre acontece. O cara, quando o sinal fica amarelo, o cara avança o sinal e eu fico parado no sinal. Eu olho com maneira negativa. Talvez seja justamente a maneira positiva dos espíritos me auxiliarem a me livrar daquele problema, e aí eu me desligo do fato e talvez, né? Estamos aqui pensando, né? A companheira colocou aqui, os irmãos do bem estão do nosso lado em muitas das ocasiões, mas vê que eles estão me ajudando e eu não estou conseguindo enxergar. Outras pessoas, elas, diante das questões da paciência, ela fica paciente desde que seja para algumas coisas. Para algumas coisas ela tem paciência, para outras ela não tem. E o outro, ele já consegue ser paciente e consegue ter bom trato. Ah, isso aqui também já aconteceu comigo uma vez, né? Eu me lembro uma vez, eu estava dirigindo, estava passando ali perto ali daquela região ali do supermercado Guanabara, na Maxwell, né, aqui no Rio de Janeiro. É uma rua bem complicada ali, porque aí pega a rua Uruguai, que é engarrafado também, tudo complicado. E aí eu estou dirigindo, não estava no celular não, tá? Não estava no celular não, mas eu estava dirigindo com muita tranquilidade aquele dia, bem devagarzinho, aquela morosidade. Aí o cara de trás passou por mim, aí gritou assim, sai da frente, vovô! Sai da frente, vovô! E aí, né, eu saí da frente, ele seguiu em frente, só que dentro daquelas coisas, né, ele pegou, seguiu em frente, o sinal fechou, ele parou no sinal e não tinha carro nenhum na minha frente, eu parei no lado dele. Aí eu abri o vidro, ele pensou que eu fosse brigar com ele, né? Aí eu virei para ele e falei para ele assim, ah, meu amigo, Deus te ouça. O cara ficou quadrado, né? Ele não sabia do que eu estava falando, né? Aí eu disse para ele assim, eu tenho 3 filhos e a coisa que eu mais quero na vida hoje em dia é ser vovô. Que Deus te ouça que eu vire vovô rapidinho. Né? Isso já tem algum tempo, né? Mas eu estava mexendo com o cara porque, né, sai da frente vovô não tem nada a ver, né? Mas faz parte do show, é assim que funciona. Mostrando para a gente que a gente tem, né, diante das questões da paciência, a gente tem maneiras diferentes de produzir. Ao invés de ficar impaciente, irado e brigar com o cara, não faz isso não. A Regina colocou aqui, somos nós os artífices das nossas dores e alegrias. Eu preferia trocar esse dores aqui, Regina, só para usar a mesma terminologia do Jason. Nós somos os artífices, né? Aliás, nós somos artífices das nossas dores também, né? Porque também tem o planejamento da reencarnação que vai trazer para a gente o gênero das provas que a gente vai viver aqui no nosso planeta. Mas, além disso, né, nós somos os artífices, sobretudo, do nosso sofrimento ou não sofrimento. Então, eu preferia trocar dores por sofrimento. Eu acho que ficaria mais adequado com o estudo pela terminologia que o Jason está utilizando. Né? Nós, diante das dificuldades, as dificuldades vão acontecer,
tá? Vai ter problema de frio, vai ter problema de intempérie, vai ter problema de doença, vai ter problema de rancor, vai ter problema de maltrato, vai ter problema de aborrecimento, vai ter problema de tudo quanto é tipo na nossa caminhada. Porque estamos num mundo de expiações e de provas. Agora, qual é a reação que nós vamos dar para o fato? Qual é a reação que a gente vai dar para a situação que a gente está vivendo? Aí nós é que vamos, efetivamente, seremos os artífices de, dentro da nossa reação, ter uma situação de dor, ter uma situação de sofrimento, ou ter uma situação de alegria para o futuro. Realmente somos nós que vamos definir qual é a caminhada que a gente vai ter. E aí ele diz assim, o psiquismo do homem é o produto elaborado de uma seiva espiritual que sofreu um considerável aperfeiçoamento através de períodos imemoriais de sua história, mesmo através dos reinos da natureza. Eu lembrei de alguns fatores que tem aqui, por exemplo, só para a gente poder ver como as pessoas elas se demonstram, como elas demonstram que são frutos da sua história. Né? A seleção brasileira foi lá e foi campeã, né? Medalha olímpica. O que aconteceu quando ganhou a medalha olímpica? Todo mundo se reuniu, né? Quase que mostrando, vou voltar aqui o slide, quase mostrando a ancestralidade do comportamental, né? E aí todo mundo se reúne e fica como se fosse, né, pré-histórico. É o homem pré-histórico se fazendo presente no século XXI. Da mesma maneira, a gente percebe o homem pré-histórico se fazendo presente nas nossas vidas. Né? Então, a gente tem aqui um primeiro caso, né, que a pessoa, né, mostra as presas, né, mostra os dentes e mostra as garras, tá? Quando está em momento de desequilíbrio, tá? Mas nós é que vamos definir se nós queremos nos comportar como o indivíduo fera ou nós vamos nos comportar como um indivíduo equilibrado. Aí nós é que vamos tentar definir, nós é que vamos definir o que a gente quer. Exatamente a frase que a Regina acabou de utilizar. Nós, diante da situação que está deixando a gente dessa forma, tá? Que poderia deixar a gente dessa forma, a gente vai definir se nós queremos que depois vire isso ou se a gente quer depois, epa, peraí, faz uma prece, ei, peraí, para com isso, toma um copo d'água, faz uma leitura de uma página, muda a tua caminhada, muda o teu caminho, estuda, faz uma outra coisa, muda o que você quer para o teu futuro. E aí você muda o teu futuro e se sente melhor, se sente uma pessoa com um sorriso, e aí toca a tua vida. O Jason, ele diz assim, nós, por incrível que pareça, somos uma herança de nós mesmos. Nós mesmos é que vamos definir se a nossa situação daqui a pouco vai ser melhor ou vai ser pior. Como é que a gente faz isso? Fundamental a importância do conhecimento de si mesmo. Porque a partir do momento que você consegue saber o que está errado contigo, você pode tentar investir em transformar essa coisa que está errada em você para uma coisa positiva. Então, nós estamos colhendo o que semeamos ou o que vivenciamos no passado, mais recente ou mais distante. Eu estou um pouco apertado aqui na hora, já são 20h27. Eu trouxe essa frase aqui assim, que está bem pequenininha aqui, não deve estar dando para ler para todo mundo, mas está dizendo o seguinte, é essa caminhada aqui, nós é que somos os artífices do nosso futuro. Então, a estrada da vida, a gente é que vai construir a estrada. E aí o Chico traz para a gente aquela belíssima frase, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A gente não tem como mudar o que foi feito, mas nós temos como mudar daqui para frente. Esse personagem aqui é conhecido nosso, né? Vocês lembram dela, né? Era Hiena, acho que era Hard o nome dela, né? Que ficava assim, ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Né? Então, olha, o que o Jason traz para a gente? Quanto mais você resiste a uma situação natural da vida, mais você sofre. Então, ao invés de, né, você ir na direção do sofrimento,
Simplesmente entende que aquilo ali faz parte da vida. Ah, mas eu com 40 anos não consigo mais fazer o que eu fazia com 20. Tá bom, faz parte. Tem gente que é o contrário, né? Tem gente que é o contrário. Tem gente que com 40 faz mais do que com 20. Né? Cora Coralina começou a escrever com 65 anos de idade. Né? E foi a autora que todo mundo conhece. Então, só para a gente poder entender. Então, ao invés de você se acomodar, ao invés de você ir na direção do sofrimento, muito pelo contrário. Trabalhar para solucionar, trabalhar para viver melhor. Por intermédio de prece, por intermédio de oração, por intermédio de vigiar, ficar vigiando o tempo todo, olhar, observar, para poder melhorar a condição de vida no futuro. Ele ainda coloca mais um outro detalhe, dizendo para a gente assim, que 80% a 90% dos nossos pensamentos são repetitivos, fúteis, inúteis ou nocivos. Ou seja, nós precisamos investir na qualidade dos nossos pensamentos. Por isso que muito adequado o pensamento de oração e da vigia, né? De vigiar e orar. Fundamental, tá? Para a gente poder tentar transformar essa situação, né, de pensamentos repetitivos, fúteis, inúteis e nocivos. Nós estamos quase terminando. Já estamos terminando aqui o trabalho. Só tem mais esse slide. Eu vou deixar esse slide aqui para vocês pensarem depois dele. Deixo ele aqui na palestra, tá? Porque a pessoa tem todas essas coisas para pensar também, tá? A questão da aceitação, lembrar que a aceitação não é passividade, aceite-se como é, as relações, doenças, emprego. A questão do medo, que pode acontecer por questão de carência ou por estímulos, né, externos, mas lembrar que também existe o medo que é causado pelas questões do imaginário. Lembrar dos pensamentos torturantes, né, porque muitas das vezes são excesso de passado ou excesso de futuro. Né, e tem aquele pessoa que fica pensando, pensador compulsivo, né, acaba que não age, né, não faz nada, né, então fica uma tortura isso, né, o cara, né, não faz nada, né, assim, mas se eu fizer não sei o quê, eu não sei o quê, se eu fizer não sei o que lá, não sei o quê, se eu não sei o quê, não sei o que lá, né. Lembrar, por exemplo, que perguntar para a gente tem que se perguntar, né, se o sofrimento é necessário, né, a gente vai descobrir que um dia a gente vai descobrir que ele já não é mais necessário, a gente é que está escolhendo, então que a gente possa não escolher o sofrimento. Lembrar do ego sofredor e lembrar de procurar não rotular. Né? O que seria rotular? Rotular a questão de sorte ou azar. Deu certo? Deu certo. Deu errado? Deu errado. Né? Não é nem sorte, nem azar. Tá? Conjunto das coisas. Né? Às vezes você está no lugar certo, na hora certa. Às vezes você, por opção, escolheu ir para outro lugar e você não vai estar no outro lugar. Então é assim que funciona. Tá? Não é nem sorte, nem azar. É simplesmente a situação que a pessoa tem que estar, a pessoa tem que viver durante a sua vida. Então, a gente encerra dessa maneira o nosso estudo da noite de hoje. Vamos fazer uma prece, vamos fazer só uma oração pedindo, né, aproveitando essa época que a gente está vivendo, né, elevemos, então, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Aquele que estiver com a água preparada, também vamos aproveitar para fazer a fluidificação da água. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o teu santo nome. Queremos te agradecer pela bendita oportunidade, pela bendita decisão que tomamos na noite de hoje, de aqui estarmos juntos, estudando, refletindo um pouquinho mais a respeito de todos esses conceitos, com base na nossa doutrina espírita. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, pelo Evangelho, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Obrigado, Senhor, pela presença amiga e generosa desses médicos e enfermeiros, da falange do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhadores abnegados que vibraram em nosso benefício durante todo o transcorrer do trabalho da noite de hoje. Mas nós queremos te pedir, Senhor, que onde tiver um irmão nosso passando por uma situação de dor maior, de sofrimento maior, que esteja pensando em cometer esse ato triste, que nesse momento esses benfeitores possam se deslocar na presença de cada um deles
iluminando as suas cabeças, iluminando as suas mentes, para que possam superar a situação que estão vivendo. Por outro lado, também queremos te pedir por todos os nossos irmãos em humanidade que sofrem, encarnados ou desencarnados, nossos irmãos apenados, nossos irmãos doentes nos hospitais, nos CTIs, em casa, nossos irmãos que estão na rua, nos orfanatos, nos asilos, apenados, enfim, onde houver um irmão nosso sofrendo, que esses irmãos possam ser, nesse momento, envolvidos por essa falange de trabalhadores do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, abraçando-os, intuindo-os, amparando-os em tudo o que for necessário à continuidade de suas vidas, encarnados ou desencarnados, onde quer que estejam, que recebam todo o auxílio necessário para continuarem as suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre, graças a Deus. Então nós damos assim por encerrado o trabalho da noite de hoje. Um beijo enorme para todos vocês, tudo de melhor para cada um de nós, tá? Paz em Cristo Jesus. Nós vamos encerrar aqui a apresentação. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.